Ótimo. Agora sim, estamos online, ao vivo. Boa noite a todos e todas. Estamos dando início, então, à nossa aula magna do programa de pós-graduação em Direito da FDSM. Quero, em nome da faculdade, desejar boas-vindas a todos e agradecer especialmente a aceitação do convite à professora Flávia Biroli, professora doutora do Departamento de Ciência Política da UNB, que vai falar aqui conosco sobre direito das mulheres, sobre questões de gênero e coisas que ela vai falar e que são muito importantes para todos os nossos alunos. Vou destacar apenas que a importância desse momento, né? Porque nós estamos também ainda no mês da mulher, então não foi planejado, né? Mas a palestra da professora Flávia também ela pode ser pensada como um momento importante, assim, né? Da integração dos eventos que a faculdade faz em relação a esse mês. E vou passar a palavra ao professor Cícero para fazer a apresentação muito breve, bem resumida, do currículo da professora Flávia, que é um currículo enorme, né? Então o professor Cícero vai falar assim só das questões, né, mais importantes. E no final do nosso encontro de hoje, se houver tempo, a gente pode abrir para fazer para algumas perguntas, alguns questionamentos que a gente combinou com a professora Flávia. Não vamos poder contemplar talvez todo o tempo assim que poderia ser necessário, mas pelo menos talvez alguns pontos podem ser interessantes. Então a gente já indica para o pessoal que está assistindo que pode fazer as anotações, pode ir fazendo observações no decorrer da exposição e que no final, via o chat, via o envio por escrito aqui para nós, a gente vai poder ali talvez fazer uma seleção, de repente até agrupar algumas perguntas, né, por alguns temas, e aí a gente pode pedir para a professora Flávia também fazer uma abordagem sobre algumas questões a mais. Então estamos bem felizes, apesar, né, do cenário que estamos vivendo no Brasil, mas na academia esse é um momento que é muito importante para nós, é uma grande honra poder receber a professora Flávia aqui no nosso programa de pós-graduação em Direito da FDSM, que é um nome muito importante para nós, é uma pessoa que é pioneira nas pesquisas nessa área e tenho certeza de que será uma das palestras mais interessantes que a gente vai assistir por muitos anos aqui no nosso PPGD. Então, eu me despeço e passo a palavra ao professor Cícero. Obrigado, professor Rafael Simeoni. Então, em nome do núcleo de pesquisa, né, no qual sou gestor, eu agradeço muito o convite, que a professora Flávia Biroli, a aceitação do convite. É uma generosidade muito grande ela estar aqui conosco, né, tendo em vista a quantidade de trabalho que ela tem. Né. A professora Flávia Biroli é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, da qual foi vice-diretora entre 2001 e 2015, e pesquisadora do CNPq. Ela foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, a BCP, entre 2018 e 2020, e fez parte do grupo de assessoras da Sociedade Civil da ONU, Mulheres Brasil, em 2016 e 2017, e do grupo internacional de especialistas da Commission of Status of Women da ONU, CSW da ONU, 2017 e 2020. Foi editora da Revista Brasileira de Ciência Política, 2009 a 2017, e editora associada da revista Politics and Gender, 2018 e 2019. Entre os livros em que co-produziu, destaca-se o último, Mulher, Poder e Ciência Política, publicado pelo editor da Unicamp em 2020. E entre os livros de sua autoria estão Autonomia e Desigualdade de Gênero, Contribuições do Feminismo para a Crítica Democrática, Feminismo e Democracia, com Luiz Felipe Miguel, da Boitempo, Famílias, Novos Conceitos, de 2014, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, da Boitempo, de 2018, e o último livro, Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, com a Maria das Campos Machado e Juan Vadione, da Boitempo, também em 2020. Eu praticamente dei a palestra já falando o currículo da professora, que vai dar aula magna sobre o tema
reações à agenda da igualdade de gênero e democracia, desafios teóricos e analíticos, né? Novamente, então, né, eu agradeço a todo mundo, né, que nos escuta aqui e os nossos alunos e alunas que já nos ouviram, conversaram, ficam, na verdade, bastante entusiasmados com o currículo da professora e o seu trabalho. A gente tem que lembrar que isso é realmente fruto de muito trabalho e de uma série de, para nós que somos todos professores, e tem uma série de professores, pessoas aqui, e também tem que saber de todo o gasto de energia, né, de tudo fruto de série de coisas que as pessoas às vezes abrem mão para fazer, e isso também aumenta apenas a admiração que nós temos que ter por uma pessoa quando ela está diante de nós aqui, e a generosidade que tem quando ela vem aqui conversar conosco, né? Então, por tudo isso, nós agradecemos, professora Flávia Biroli, por estar aqui conosco hoje à noite, e também pela pauta que você levanta, né? Que é uma pauta que não é fácil conversar, que não é fácil levantar, né? Ela não é uma agenda que ela está vencida, né? Ao contrário, né? Ela tem idas e vindas, e por isso mesmo nós temos aqui muito orgulho de você estar conosco hoje à noite. Muito obrigado, e você tem a palavra. Muito obrigada, professor Cícero Krupp da Luz, professor Rafael Simeone. Em nome de vocês, eu cumprimento a todas e todos os colegas da Faculdade de Direito do Sul de Minas. É um prazer, é uma honra para mim realizar essa aula magna junto à faculdade. É uma pena que a gente não possa ter essa interação presencialmente, mas que bom, por outro lado, que a gente tem essa possibilidade, né, de manter esses momentos de diálogo. Eu queria também dizer boa noite a todas as pessoas que estão conosco nesse momento, seguindo essa aula magna, numa sexta-feira de noite, né? A gente sabe que as rotinas nesse momento não têm sido fáceis, e que esse é um momento de muitos desafios, né, para todas as pessoas que têm alguma sensibilidade e, portanto, se sentem tocadas pela tragédia, né, que a gente vive. Nessa semana a gente ultrapassou o triste marco de 300 mil mortes, e eu acho sempre importante a gente lembrar que a gente está falando de 300 mil pessoas que têm as suas pessoas próximas, as suas relações, né, de muita gente que está vivendo a dor da perda, e outras tantas, né, milhares de pessoas passando por situações muito difíceis com a doença, mesmo em situações nas quais ela não é letal, né? Então, é um momento muito doloroso, um momento muito difícil, e, ao mesmo tempo, é tão importante que a gente continue discutindo, produzindo ciência, né, produzindo conhecimento que permita que a gente compreenda melhor o contexto em que vivemos, e, ao mesmo tempo, que possamos também manter referenciais ativos, né, do valor da democracia, do valor da vida, como parte das nossas pesquisas e da nossa atuação profissional, né? Então, eu compartilho com vocês, né, essa minha preocupação, me solidarizo com a dor de todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, ou que perderam alguém, mas, ao mesmo tempo, reafirmo, né, que estou muito contente de estar com vocês nessa noite, e que considero muito importante que a gente possa partilhar de momentos de reflexão e que nos colocam numa perspectiva, né, de valorização da produção de conhecimento e de diálogo coletivo, né, porque nós temos pela frente muitos desafios, né, para encontrar alternativas de futuro comum, não só no Brasil, mas pensando até numa perspectiva mais global mesmo, né? Então, mais uma vez, obrigada. A minha fala de hoje, ela se relaciona diretamente
ao último livro que eu publiquei em coautoria com a professora Maria das Dores Campos Machado e o professor Juan Vaglione. A Maria das Dores Campos Machado é aposentada da UFRJ, o Juan Vaglione é professor da área de Direito na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e o livro resulta de uma pesquisa que nós fizemos, colaborativa, em diálogo, né, sobre as reações à agenda da igualdade de gênero na América Latina hoje. Então, eu vou, nessa fala, trazer alguns dos aspectos que estão discutidos nesse livro, que se chama Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, né, que foi publicado pela editora Boitempo em 2020, e, ao mesmo tempo, a partir do que já está lá no livro, também indicar para vocês frentes que me parecem estar ainda em aberto dessa reflexão, né? Nós temos ainda muito a aprender, a pesquisar sobre as disputas em torno da agenda da igualdade de gênero nesse momento. O meu interesse específico, a minha participação específica nessa pesquisa conjunta e nesse livro, dizem respeito à relação que existe entre o padrão atual das disputas em torno da agenda da igualdade de gênero e as formas que o conservadorismo assume em um momento que tem sido definido por vários autores e autoras como de erosão das democracias, ou de desdemocratização. Então, eu vou explorar um pouco, ao mesmo tempo, o que é esse neoconservadorismo, do que eu estou falando quando falo numa reação à agenda da igualdade de gênero. Vou explorar um pouco essa discussão, ainda que brevemente, sobre a erosão das democracias, os processos que vêm sendo chamados de desconsolidação ou desdemocratização, e vou contar um pouco para vocês de pontos que me parecem significativos na pesquisa empírica que eu fiz sobre os protestos em diferentes países da América Latina, contrários a determinados pontos da agenda da igualdade de gênero, codificados numa expressão que talvez vocês já tenham ouvido, que é a expressão ideologia de gênero, que foi construída como parte dessa reação à agenda da igualdade de gênero, e também uma pesquisa que fiz acompanhando a produção de ideólogos latino-americanos, são intelectuais, são da área de direito, da área de ciência política, que têm difundido essa perspectiva que alguns autores e autoras também chamam de antigênero, né? Na literatura internacional se fixou a noção de backlash, né? Que existe uma reação, um backlash contra o gênero. Na minha discussão, eu gosto de falar da reação à agenda da igualdade de gênero, e acho que conforme eu for discutindo, vocês vão perceber por quê, né? A minha fala nessa noite, ela está dividida em 3 momentos, e eu vou procurar não me alongar muito para dar tempo da gente conversar, né, de eu poder ouvir as questões, comentários de vocês, se possível reagir a essas questões. Mas eu organizei, então, em 3 momentos. Um primeiro momento é uma breve abordagem do contexto em que emergem essas reações e da noção de neoconservadorismo, com a qual nós optamos por trabalhar, e vocês já vão entender por quê, nesse livro. O segundo momento da minha fala, ele é voltado para a discussão sobre democracia e gênero, né? Justamente para a gente entender que as disputas em torno da agenda de gênero, elas foram parte de processos de consolidação da democracia. Ontem eu participei de uma banca do programa de vocês, a banca da Bibiana, em que ela tratava da participação das mulheres e dos movimentos feministas na Constituinte brasileira, né? Justamente no período em que se produziam os marcos legais, normativos, para a democracia, que então se constituía e teve um processo de consolidação depois de mais de 20 anos da ditadura de 64. Né? Então, o gênero estava ali, as disputas estavam ali e fizeram parte de todo o período. Né? Mas não só no Brasil, regionalmente, globalmente, a gente vê também hoje o gênero fazendo parte de processos de desconsolidação ou de
reação à própria democracia, na forma de reações ao pluralismo político, reações a liberdades fundamentais. Eu vou falar um pouco disso, então, nessa segunda parte. E na terceira parte é que eu vou trazer para vocês um pouco dos meus pontos de chegada. Eu não vou poder passar por tudo, mas dos meus pontos de chegada com essa pesquisa empírica, que, na verdade, sobre os protestos na América Latina e essa produção dos ideólogos contra o gênero, que, na verdade, é uma ancoragem ali, né, é um conjunto, né, de elementos, de evidências, que me permitem também um esforço, né, uma ambição de contribuir para o debate teórico que hoje é feito sobre os riscos de erosão da democracia ou os processos de erosão da democracia, de uma perspectiva que esclarece como é que as disputas de gênero tomam parte, né, nesses processos. Bem, eu, então, começo falando um pouco desse contexto para falar de neoconservadorismo, né? Então, nessas últimas 4 décadas, principalmente, né, as 2 últimas décadas do século XX, as 2 primeiras do século XXI, nós observamos um fortalecimento político muito importante de atores coletivos com agendas conflitantes, e na América Latina isso foi muito significativo. De que atores eu estou falando? De um lado, os movimentos feministas e LGBTQ, né, depende de como se o LGBTQ+. De outro lado, os segmentos católicos, carismáticos e evangélicos pentecostais, que ganharam maior espaço de atuação justamente nos processos de construção democrática, com a maior pluralização da política. Enquanto os 2 primeiros movimentos, feministas e LGBTQ+, atuam para promover a igualdade de gênero e pela extensão dos direitos sexuais e reprodutivos, esses segmentos conservadores, pentecostais e católicos adotam uma política que a gente pode pensar também como uma política de representação e até como uma política de identidade, mas com uma agenda de defesa da liberdade religiosa, esse é um termo utilizado, da família e da moral sexual cristã, nos seus termos. Sem desconsiderar que há heterogeneidade, a variedade de atores dos 2 lados, quando se trata das disputas em torno do gênero e da sexualidade, é possível detectar o antagonismo entre uma agenda marcada pelo pluralismo ético, do lado dos feminismos, e uma outra orientada por concepções morais unitárias, do lado dos atores religiosos conservadores. O conservadorismo, né, nas suas configurações atuais, tem características específicas. E é isso que nos levou a falar nesse livro, me leva a falar nessa aula em neoconservadorismo, né? E ele não se restringe a atores, agendas e linguagens de caráter religioso, mas há uma centralidade dos atores religiosos conservadores e do seu apelo a uma maioria cristã. É algo que é importante nesses processos, como a justificativa para se restringir direitos no âmbito da agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual, né? Esses atores têm reafirmado em diferentes espaços uma perspectiva moral numa ação que tem sido pensada também como de retradicionalização, que serviria de base para a regulação da vida social e reprodutiva, é um ponto importante, de toda a população. Quando a gente fala dessa relação entre religião e política, religião e direito, a gente não está falando de algo que seja remanescente do passado, né? A política estabelecida por esses atores conservadores, que não são todos os atores religiosos, né, são setores conservadores dessas religiões, impacta debates públicos hoje, na maioria das sociedades latino-americanas, né? Bom, a análise que eu apresento aqui, ela aborda, portanto, essas ações contra a agenda da igualdade de gênero, essa reação de atores conservadores, numa temporalidade específica, né? Esse hoje de que eu estou falando, ele tem um começo e um desenrolar nessas últimas décadas, e o que nos ajuda a delimitar essa temporalidade
é pensar como foram os desenvolvimentos no âmbito transnacional, com efeitos importantes nos países, em países específicos que variam, né? E essa incorporação da agenda de gênero, da agenda da diversidade sexual, como parte da agenda de direitos humanos, né? Pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, e mais especificamente pela Organização das Nações Unidas. Então, tem um momento que é muito importante para a gente entender a configuração dessas reações, que é o momento da realização das chamadas conferências de direitos humanos e sociais da Organização das Nações Unidas, da ONU, nos anos 90. Para a agenda de gênero, especificamente, uma delas se destaca, que é a 4ª Conferência Mundial da Mulher, que aconteceu em Pequim, em 95. Ali a gente vê o início do debate, colocando o conceito de gênero como um conceito que seria bastante conflitivo, né? E é ali também como uma reação aos debates que aconteciam no momento da Conferência de Pequim, em 95, que surgiu a expressão ideologia de gênero, né? Esses embates, eles são embates entre perspectivas que naquele momento, então, ganhavam o Sistema Internacional de Direitos Humanos, se incorporavam ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, e que buscavam desnaturalizar hierarquias, e com isso apresentavam toda uma agenda, que era tanto de combate à violência, quanto de direitos, direito a uma vida sem violência, que vem desde do documento da CEDAW, de 79, mas também a ideia de que são atores que precisam tomar parte do próprio processo de construção de direitos. Isso é muito forte nessas conferências e na de Pequim, especificamente em 95. A atuação que vai produzindo essa agenda, ela é uma atuação, ao mesmo tempo, que vem dos movimentos feministas, de lideranças políticas nesses movimentos, mas dos movimentos feministas e também do mundo acadêmico. E é nesse processo que o conceito de gênero ganha importância, porque o conceito de gênero, ele traz, eu não vou discutir isso hoje aqui, mas ele traz uma perspectiva de que a gente só consegue entender os papéis de mulheres e homens numa perspectiva relacional. E que é preciso entender como é que esses papéis vão ganhando forma nas instituições, nas leis, Então, é uma análise crítica, nesse sentido da desnaturalização, e que traz não as mulheres ou os homens, mas desvincula a base natural, o sexo biológico, do que são os papéis atribuídos a mulheres e homens, das relações que se estabelecem e do modo como essas relações impactam as oportunidades, as possibilidades de vida e até mesmo o direito à integridade física das pessoas, Bem, a gente vê ali naquele processo nos anos 90 uma liderança muito forte, católica, nessa construção, inclusive na nomeação da ideologia de gênero. Os primeiros documentos que apresentam essa expressão ideologia de gênero como uma reação, dizendo que isso que está sendo proposto, essa contestação das hierarquias é uma ideologia, é algo ideológico, eles são documentos escritos por intelectuais católicos, inclusive na América Latina também, e documentos, o primeiro documento oficial católico é um documento que se produz justamente na nossa região, pela Confederação dos Bispos do Peru. Então é interessante, a partir desse momento e desse nosso lugar, em termos da inserção no globo, que essa noção de ideologia de gênero surge como um recurso para se combater essa integração da crítica às hierarquias de gênero ao Sistema Internacional de Direitos Humanos e esse uso do termo gênero como uma forma de se desnaturalizar essas relações. Mas o que de fato moveu a pesquisa que eu tenho feito, faço ainda, nem é isso. É entender por que nos anos 90 isso se passou, mas não tinha caráter popular. Eram documentos aqui e ali da igreja,
quem tiver idade para pensar nisso, né, vai poder rastrear aí na sua memória e ver que essa noção de ideologia de gênero era desconhecida no Brasil até poucos anos. Se você falasse em ideologia de gênero, até o termo gênero mesmo, né, não era uma coisa que circulava, quanto mais como conflito dessa maneira que circula hoje, por exemplo, nas eleições de 2018, né, foi um dos aspectos da plataforma, da agenda política do hoje presidente Jair Bolsonaro, e no seu discurso de posse, que teve menos de 10 minutos, ele disse que um dos objetivos do seu governo seria combater a ideologia de gênero. Agora, em 2019, quando o governo de Jair Bolsonaro excluiu os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, do plano plurianual de políticas públicas, ele o justificou dizendo que os objetivos do desenvolvimento sustentável eram uma espécie de cobertura, de cavalo de Troia para a ideologia de gênero. Bom, mas lá nos anos 90, quando isso já estava circulando nos documentos, não circulava assim entre as pessoas, não aparecia em discurso político, não aparecia no Congresso Nacional. Mas quando eu fazia pesquisa sobre um outro tema, no Congresso Nacional, sobre, né, tramitação, discurso no Congresso Nacional, eu e um conjunto de estudantes, colegas aqui da UNB, nós percebemos que a noção de ideologia de gênero começou a aparecer nos discursos dos políticos, dentro do Congresso, de parlamentares, em discussões nas comissões, e isso nos anos 2000, e mais especificamente na segunda década dos anos 2000. Né? No caso brasileiro, aparece especificamente, de maneira mais intensa, tem um orientando meu que defendeu uma dissertação de mestrado sobre isso, ele mostra que apareceu pontualmente antes, mas aparece de fato com mais repetição e intensidade, a partir do momento em que se começou a discutir o Plano Nacional, desculpem, gente, o Plano Nacional de Educação, o PNE, o Plano Nacional de Educação, e houve uma reação ao fato de que o Plano Nacional de Educação previa como um item lá de conteúdo debates que permitissem enfrentar a violência contra as mulheres, o racismo, e que trouxessem como referência a igualdade de gênero. Então, naquele momento, se reagiu a essa inclusão da agenda da igualdade de gênero, da agenda de combate à violência contra as mulheres, da agenda de combate à homofobia também, se reagiu a isso com o termo ideologia de gênero, e daí esse termo passou a circular no Brasil, a ponto de, como eu mencionei agora há pouco, ter entrado na eleição de 2018 e no discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, que foi um discurso de menos de 10 minutos. Né? Então foi isso que motivou essa pesquisa. Poxa, mas o que é isso? Né? Por que esse negócio começou a circular agora? De onde que vem isso? Né? E aí a gente também começou a entender que isso não estava acontecendo só no Brasil. Né? Então, houve um momento em que pesquisadores, cada um trabalhando do seu lugar, se deram conta de que aquilo que eles estavam pesquisando não era um fenômeno nacional. Eu estou até adiantando algumas coisas da minha fala, não é um fenômeno nacional, e então que eu comecei a pesquisar para entender como é que isso acontecia na nossa região, na América Latina, né? E entender por que nesse momento. Né? O que acontece? Por que é nos anos 2000 que começa a circular mais? Né? Então, tem algumas coisas que a gente foi entendendo e que esse conceito de neoconservadorismo nos ajuda a delimitar. Né? O termo neoconservador, ele até tem limitações, porque é claro que tem alguns dos padrões dessas reações que existiam antes desse momento que eu estou falando para vocês, mesmo pegando o marco temporal a partir dos anos 90 e da reação à agenda de gênero, na agenda de direitos humanos, nas conferências da ONU. Mas, apesar de ter algumas limitações, ele nos permite, e é por isso o uso dele, caracterizar o fenômeno, né, que estamos pesquisando como emergindo do momento político atual, desse contexto específico, ressaltando as coalizões diversas que o sustentam nesse contexto. Né? Então, nos permite apanhar o fenômeno nesse contexto político, dar a ele uma temporalidade, compreender os seus padrões. Né? Não se trata simplesmente de uma agenda política, é mais que isso. Né? Seguindo o que diz Wendy Brown,
o neoconservadorismo é uma racionalidade política. E essa racionalidade, ela promove uma forma de cultura política e de política de subjetivação que prioriza a mobilização do direito de proteger e garantir uma moral sexual baseada na defesa de uma certa concepção de família, e legitimada por seu potencial reprodutivo diante de outros direitos que vêm sendo estabelecidos nessas décadas recentes e que remetem a perspectivas pluralistas e permitiram criar todo um conjunto de agendas de direitos fundamentais em referência à condição específica das mulheres nas relações, nas hierarquias existentes, e também a diversidade sexual. Então, essa forma de mobilizar o direito a proteger e garantir uma moral sexual baseada numa suposta defesa da família, ela aparece justamente quando outras moralidades ganham legitimidade no sistema internacional de direitos, e também regional e nacionalmente. Não vou poder falar desse contexto no caso brasileiro, mas é importante ter em mente que há uma narrativa da crise da família que é fundamental para se articular essa reação. Há uma linguagem de defesa da família que permite posicionar essa defesa contra uma série de transformações, mudanças, construções de direitos nas últimas décadas, de vários tipos, tá, gente? Contra a maior participação das mulheres no mercado de trabalho remunerado, contra as mudanças nos papéis e padrões de organização familiar, desafio, sexualidade, contra o direito ao aborto, contra a realidade do divórcio, no caso da Europa, contra a redução nas taxas de natalidade, É algo que se expressa diante de mudanças de fato nas relações de gênero, e por isso também o foco é cada vez mais nas novas gerações. E ganham importância duas temáticas que não eram importantes nas décadas anteriores, ou pelo menos não eram tão importantes. A Bibiana mostrou com a dissertação dela, que estava lá na discussão na Constituinte, mas tinham menos visibilidade que outras, que são as temáticas da educação sexual e da identidade sexual. Tá? Bom, nós conceituamos neoconservadorismo em 5 frentes, por meio de 5 aspectos. Bom, primeiro, neoconservadorismo, ele corresponde a alianças e afinidades entre diferentes segmentos conservadores hoje, nacionalmente, mas também internacionalmente. E essas alianças, elas não eram as mesmas há 30 anos. Elas foram se constituindo. Então, é parte desse fenômeno que elas sejam como são, pegando no caso brasileiro, o tipo de aliança que existe entre católicos conservadores e evangélicos conservadores contra a agenda de gênero se construiu justamente nesse processo em que esse padrão atual do conservadorismo se forjou. Não eram assim antes, essas alianças, não foi sempre assim. Uma segunda característica é algo que vem muito pela contribuição do meu colega e coautor nesse livro, o Juan Vaglioni, que é uma acentuada juridicização da moralidade. Quer dizer, o direito, o âmbito jurídico se torna o espaço por excelência dessas disputas entre moralidades. Um terceiro aspecto é que esse neoconservadorismo emerge e os atores que compõem essas alianças ganham as identidades que têm e podem atuar como atuam, com as estratégias às quais recorrem, em contextos democráticos. Então, esse neoconservadorismo emerge justamente num momento, num contexto histórico de transição para as democracias e de construção, consolidação de regimes democráticos na região. Mas hoje, essa é a minha hipótese com a qual tenho trabalhado e mostrado isso com as minhas pesquisas, hoje esse neoconservadorismo é parte de processos de erosão das democracias. Bem, eu já mencionei isso antes, mas agora como uma das características, a quarta, o neoconservadorismo tem caráter transnacional. Tá? Eu não vou ter tempo de falar muito nisso, mas é interessante, desde
a análise que se faz, que eu fiz dos protestos, que a gente vai vendo os protestos até os cartazes se repetindo em diferentes países, cidades da América Latina. Até a análise que tem sido feita por outras colegas, da atuação no âmbito da Organização dos Estados Americanos, da OEA, da Organização das Nações Unidas, no caso da Europa, toda uma concertação que foi feita para se fazer frente e impedir que se mantivessem os compromissos dos países com o Acordo de Istambul, que é um acordo que tem no seu centro o combate à violência contra as mulheres, à violência doméstica. Então, é transnacional. São linguagens e ações que têm se estabelecido transnacionalmente, e a gente vê isso também na circulação dos atores, né? Então, agora, recentemente, a secretária da Mulher do Ministério da ministra Damares Alves, a Secretaria o Ministério, desculpem, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem sido o espaço oficial, né, dessa agenda neoconservadora no Brasil. Ela estava num encontro na Polônia, que é um dos países em que tem sido mais forte a promoção dessa agenda contra a igualdade de gênero. Então, a gente vai vendo também, é só um exemplo, né? Não vou falar disso hoje, mas a gente vai vendo a circulação dos atores, então é transnacional também nesse sentido. Bem, por fim, a quinta característica que a gente atribui ao neoconservadorismo é que existe uma conexão que tem sido levantada por diversos autores e que ainda precisa ser mais pesquisada entre neoconservadorismo e os padrões atuais do capitalismo, mais especificamente entre neoconservadorismo e neoliberalismo. Os dois convergem ou se constituem, se reforçam reciprocamente ao posicionar a família no centro da organização da sociedade. O neoconservadorismo em termos morais e o neoliberalismo na medida em que a desregulamentação dos direitos, a redução do orçamento para políticas públicas, políticas sociais, a retração nos equipamentos públicos de cuidado, posiciona as famílias ainda mais como as responsáveis pelos seus. As famílias, eu tenho mencionado essa expressão em alguns dos textos que escrevi, as famílias precisam ser funcionais o suficiente para dar conta de tudo aquilo que o Estado tem deixado de fazer. Tá? Bem, então, eu espero ter conseguido falar um pouco, esse foi o meu primeiro momento, desse contexto e do que é esse neoconservadorismo, que emerge, e que nós, então, percebemos nessas articulações transnacionais entre os diferentes atores, procurando justamente fazer frente a essas moralidades alternativas que passaram a integrar o sistema internacional de direitos humanos e também os sistemas legais dos diferentes países, ainda que em graus que são variáveis na nossa região. Bom, quando eu trago essa agenda, faço essa pesquisa, eu me deparo, no meu caso, como alguém que é pesquisadora na área de ciência política, que atua como professora e pesquisadora nessa área, com uma questão, que é o fato de que a ampla maioria dos estudos sobre gênero e política analisou a agenda da igualdade de gênero, as dificuldades, limites ou oportunidades da sua promoção em contextos de consolidação democrática ou em democracias já consolidadas. Então, a gente pesquisar esses conflitos agora e trazer a questão de que esse neoconservadorismo avança na mesma medida em que processos de desconstrução dessas democracias, de erosão dessas democracias estão em curso, exige novos olhares, novas ferramentas, e esse o maior desafio, porque o neoconservadorismo emerge em contextos democráticos, foi em contextos democráticos que essa relação, de certo modo polarizada, entre grupos progressistas, orientados pelo pluralismo ético, e grupos conservadores, orientados por uma visão moral unificada, se estabeleceu.
todos esses grupos ganharam maior espaço na política, ainda que com pesos diferentes, em momentos de consolidação da democracia. Mas quando eu olho para esses anos 2000, e me conecto com a literatura sobre democracia na área de ciência política, o problema é outro, o momento é outro, né? Se nos processos de democratização nunca foi fácil promover a agenda da igualdade de gênero, sempre houve limites, o que se passa agora, nos anos 2000, é um pouco distinto, né? Vários índices, desde os índices da The Economist até outros mais abertos na sua concepção de democracia, eles têm indicado um processo de decadência da democracia no mundo. Eu não vou parar para falar sobre esses índices, mas reduziram-se os países considerados países, regimes, né, o número de regimes democráticos se reduziu, e os países que são considerados democráticos têm apresentado uma série de fraquezas, né, que correspondem a esses processos de erosão, ou regredido, né, na qualidade das suas democracias, como é o caso do Brasil em todos os índices, se vocês olharem, né. Bom, a minha questão, então, esses dois fenômenos, esse neoconservadorismo que vai ganhando força, que traz a noção de ideologia de gênero para combater, né, a agenda da igualdade de gênero, da diversidade sexual, e esse processo de erosão das democracias, de desdemocratização, eles são só simultâneos ou eles se conectam? Essa é a minha pergunta de pesquisa, né? Junto com ela vem uma outra pergunta, que é como explicar o fato de que em diversas partes do mundo, lideranças de extrema-direita, ou descritas como populistas de direita, tragam para o centro da sua agenda essa cruzada contra a ideologia de gênero. A reação à agenda de gênero ela tem sido muito significativa em contextos nos quais tendências iliberais e antidemocráticas se tornaram evidentes, e em diferentes regiões do mundo. Os principais exemplos na literatura internacional são Polônia, Hungria, Turquia, Filipinas, Brasil, Paraguai e Peru. Esses são os exemplos principais, né? Mas se nós observamos partidos e movimentos de extrema-direita, verificando como eles trazem no seu centro essa agenda contra a igualdade de gênero, a lista é bem mais ampla, né? E aí ela inclui, eu vou dar só 2 exemplos, o Vox, na Espanha, e a Liga, na Itália, entre outros, né? Além de alguns dos movimentos de extrema-direita na França e na Holanda. A maior parte da literatura que analisa os processos definidos como de erosão da democracia ou de desdemocratização, e que analisa essa ascensão da extrema-direita em diferentes países, ela não faz uma análise que, de fato, foque na conexão com os processos relacionados ao gênero, com os conflitos, né, com essa reação à agenda de igualdade de gênero, né. Eu, no livro, faço uma discussão, e em outros textos que já publiquei, um pouco mais longa sobre isso, mas aqui eu vou ser bem breve e vou só bem rapidamente dizer para vocês que o balanço que eu faço dessa literatura mostra, claro que tem sobreposições, mas mostra que tem 3 frentes principais nessa literatura que trata dos processos de erosão da democracia e dos efeitos da ascensão da extrema-direita, né, ou do populismo de direita. Uma frente é aquela que discute a ideia de que hoje, né, o autoritarismo moderno, né, ele não se realiza por meio de golpes, né, mas sim de uma erosão lenta que vem de dentro das instituições. Não deixa necessariamente de lado processos eleitorais, pode prejudicar a oposição sem aniquilar a oposição, né, mantém formalmente, mas prejudica, né, de diferentes maneiras, consegue recursos para prender opositores, né, e pode fazer isso mantendo sua aprovação popular ao longo do tempo, né. O livro mais popular com essa discussão, de que talvez você já tenha ouvido falar, é o livro do Ziblatt e do Levitsky, que se chama Como Morrem as Democracias. Mas há uma série de estudos hoje transitando em torno dessa noção de erosão das instituições desde dentro, né? Uma outra frente é aquela que ressalta
a erosão das democracias como um efeito do capitalismo nos seus padrões atuais, como um efeito do capitalismo financeiro, do modelo institucional da empresa global, que dilui as fronteiras entre interesses públicos e corporativos, né, e que tem efeitos muito específicos em economias capitalistas periféricas, como a brasileira, né. É uma literatura que traz a questão, por exemplo, da agenda de austeridade e do que ela provoca, né, enfraquecendo o Estado Nacional, mas também retirando legitimidade da própria política, essa instaurada, né, nos espaços nacionais, que é a que nós conhecemos como o espaço de construção, de fato, das democracias. Nesse caso, eu vou citar também, só como exemplo, um autor que é o Colin Crouch, que tem desenvolvido essa discussão, e tem um livro chamado Pós-Democracia, que tem circulado bastante, né. Uma terceira frente, que é essa que eu estou procurando, então, com a qual eu tenho dialogado mais diretamente, é a que combina essa erosão das democracias com a reação ao gênero. E, em alguns casos, também com o neoliberalismo, né? Nesse caso, eu vou citar 3 autoras, que são aquelas com as quais eu tenho trabalhado mais na construção desse marco teórico nas minhas pesquisas, que são a Nancy Fraser e a Wendy Brown, que são uma filósofa e cientista política estadunidense, e a Rita Segato, que é uma antropóloga política, argentina, mas erradicada por muito tempo no Brasil, foi professora da UNB, né? A Nancy Fraser tem falado na relação entre capitalismo financeiro e crise do cuidado, né? Algo que diz respeito ao fato de que há uma retradicionalização que reposiciona, então, as famílias e as mulheres nas famílias como responsáveis pelo cuidado no momento em que o Estado, as políticas públicas, os equipamentos de cuidado, creche, etc., seguridade social vão sofrendo, então, um retrocesso, né? Inclusive normas, relações de trabalho, né? Também. A Wendy Brown tem trabalhado com a ideia de que existe uma convergência, uma constituição conjunta entre neoconservadorismo e neoliberalismo, na qual o familismo, que é essa ideologia que coloca a família no centro de todas as relações, é a chave, né? E a Rita Segato trata dessas discussões numa perspectiva da análise decolonial e faz uma relação, então, entre colonialismo, que ela chama de patriarcado de alta intensidade, e relações de poder que se organizam tendo a violência sistemática contra as mulheres no seu centro, né? Bom, eu queria contar um pouco para vocês, muito brevemente, agora traduzindo desse debate teórico para questões mais especificamente de avanços de direitos, de políticas públicas na nossa região. Que relação é essa que se estabeleceu entre gênero e democracia, nos processos de consolidação e nos processos de desconsolidação? Para isso, principalmente para ser breve, eu não vou apresentar um conjunto de políticas, de avanços, né? Eu vou usar um exemplo e depois vou falar um pouquinho de uma categorização feita por 2 autoras que têm trabalhado com uma análise interessante desses processos na América Latina, que são a Mala Thun e a Laurel Weldon. Bom, o primeiro exemplo que eu vou dar diz respeito às cotas para a participação política de mulheres, as cotas eleitorais. Muito rápido, só para vocês entenderem. No processo em que as democracias, depois de, no nosso caso, décadas de ditadura, se consolidavam, em vários países se constituíam, se consolidavam, em vários países da América Latina, se aprovou cotas eleitorais para as mulheres. O primeiro país foi a Argentina, em 91. O Brasil aprovou em 97, mas o Brasil é um caso de uma cota que teve efeito fraco, né? A nossa primeira é de 95, depois 97, México mais ou menos no mesmo período. E, bem, hoje, mais de 16 países na América Latina têm cotas. Mas o mais importante que eu queria trazer aqui é para vocês entenderem os avanços desse período, e tem uma relação muito direta com o Pequim 95, com a plataforma de ação de Pequim, que recomenda diretamente a adoção de instrumentos para ampliar a participação política das mulheres. O que aconteceu? Nós hoje temos mais de 3 vezes o percentual que tínhamos de mulheres nos parlamentos latino-americanos em 91. Então, vejam, quando começou lá com a Argentina, até hoje,
nós temos mais de 3 vezes o percentual que se tinha. Então, é só um exemplo de como, nesse período de consolidação da democracia, houve a implementação de leis, políticas, e aí em várias frentes, que permitiram trazer para o ordenamento jurídico dos países da região essa referência da igualdade de gênero, né? Ou, como se falava mais nos anos 90, do empoderamento das mulheres, né? A Malatum e a Laurel Weldon, elas trazem uma análise que é interessante, porque elas dizem o seguinte: olha, isso aconteceu em várias frentes, em vários temas, mas aconteceu com muitos conflitos. Então, é interessante a gente entender o que avançou, o que não avançou, por que avançou, por que não avançou. E aí elas vão dizer o seguinte: se a gente divide as agendas de gênero entre aquelas que elas chamam de doutrinárias e as não doutrinárias, a gente entende que foi mais fácil avançar naquelas em que não houve oposição das religiões organizadas, que são as doutrinárias, né? As doutrinárias são, sobretudo, aquelas que se situam nas zonas em que o conflito sobre a jurisdição da sexualidade e do parentesco tem se estabelecido historicamente. Então, tudo que tem a ver com aborto, contracepção, legislação de família, foi o que menos se avançou nesse período democrático, né, na América Latina. Por outro lado, as não doutrinárias, que para elas são aquelas que têm mais relação com questões de atuação no mercado de trabalho, mesmo de cuidado, elas avançaram com mais facilidade, ainda que de maneira limitada. Mas o que mostra isso é que as mais distantes das doutrinas religiosas, das tradições codificadas, elas foram um pouco menos disputadas. Sei lá, creche, igualdade no ambiente de trabalho, mesmo participação política, nesse período de consolidação das democracias, foram agendas que foram ganhando maior legitimidade, como eu exemplifiquei, mais de 16 países com políticas de cotas para a participação das mulheres, de cotas eleitorais ou de paridade hoje em dia, né, como é o caso de alguns países que têm hoje legislação de paridade, como Bolívia, Argentina e México, né. O que eu observei, atualizando essa pesquisa feita por elas, é que alguns dos temas que não eram considerados doutrinários, eram menos conflitivos, com essa reação à agenda de igualdade de gênero dos anos 2000, passaram a ser mais conflitivos. Tem temas como violência, que eles eram quase consensos, né? Ainda que houvesse discussões sobre como implementar políticas de combate à violência, como combater, né? Ninguém se colocava contra a noção de que políticas específicas para combate à violência doméstica são necessárias. Hoje, em vários países da região, Peru, Paraguai, Brasil, a gente vê reações, inclusive utilizando o termo ideologia de gênero, e isso tem acontecido na Europa também, né? Então, é interessante observar a reação que eu mencionei muito brevemente, vou só deixar, se depois alguém quiser procurar o que é a chamada Convenção de Istambul, é uma reação à agenda de violência, à agenda de combate à violência, né? Bom, é isso que eu percebi quando eu fui analisar os protestos, quando eu fui analisar os ideólogos que apresentam essa formulação contra a chamada ideologia de gênero, né? Para eles, nesses protestos, para esses ideólogos, existe uma ameaça feminista que se liga à destruição da família, né? E o que está no centro, gente, é a contestação da autoridade paterna hoje. Esse é o centro do negócio, né? A ideia de que essa agenda da igualdade de gênero, ela retiraria dos pais a possibilidade de determinar a orientação moral na criação dos seus filhos. Por isso que os protestos que eu analisei, que são dos anos 2000, mais especificamente a partir de 2016 na América Latina, na Europa foi a partir de 2012, na América Latina, eles foram popularizados sob o slogan, que foi um movimento começado no Peru, que é o slogan "Con mis hijos no te metas", não se metam com os meus filhos. Nos protestos aparecem também slogans como "A mis hijos los educo yo", né? Quem educa meus filhos sou eu, e no caso brasileiro, acho que já ressoou aí para vocês, a gente teve o Escola Sem Partido, que traz exatamente a mesma agenda.
falam, então, em nome do direito dos pais a educar seus filhos segundo seus valores, né, opondo-se ao que denominam ideologia de gênero. Os principais temas hoje são, nesse caso dessas campanhas, a educação sexual e a identidade de gênero. Eu vou, como já são 8 horas, 8h05, eu vou muito brevemente falar para vocês o que foi que eu vi ao analisar esses protestos e analisar a produção desses ideólogos, para daí poder fechar um pouco com qual é a conexão que então eu estabeleço a partir dessa pesquisa empírica que eu fiz entre processos de erosão das democracias, processos de contestação dos próprios valores democráticos, instituições democráticas na região, a ascensão da extrema-direita em alguns países, e essa campanha transnacional contra a ideologia de gênero que eu capto por alguns, né, alguns fenômenos, que são, no meu caso, da minha pesquisa, os protestos em diferentes países da América Latina e os ideólogos, né. Eu já falei para vocês que no Brasil foi em 2014 que surgiu de maneira muito direta essa noção de ideologia de gênero, né? E depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Mas o que é interessante observar é que os ciclos de protestos de rua na América Latina, eles começam em 2016, quer dizer, é logo depois. Então isso está se armando em toda a região, né? Embora, como eu tenha dito antes, a noção de ideologia de gênero estava lá já nos documentos católicos desde os anos 90, numa reação à Conferência das Mulheres, Mundial das Mulheres de Pequim, né, a inclusão da agenda da igualdade de gênero no sistema internacional de direitos humanos, né. Bom, o que é esse ciclo de protestos? É um ciclo de protestos que reage a leis, políticas públicas, decisões de tribunais de justiça, sobretudo de cortes superiores, no Brasil, na Colômbia, no México, no Equador, no Paraguai, tá? São reações também voltadas especificamente contra normas e decisões de cortes regionais, como a Corte Interamericana de Direitos, né, como no caso da Costa Rica, que determinou que o país adotasse uma legislação, uma normativa que permitisse a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, há uma reação muito forte a essas normativas que incorporam a igualdade de gênero e a diversidade sexual. É isso tudo que é chamado de ideologia de gênero, né? Nesses protestos que eu analisei, e aí eu não vou ficar passando por eles todos, né, mas eu analisei principalmente no Peru, no Equador, no México, no Paraguai e alguns protestos no Brasil específicos. Os enquadramentos que eu verifiquei, eu fiz uma análise de enquadramentos assistindo aos vídeos dos protestos, eu não estive nos protestos, assistindo aos vídeos dos protestos, lendo os documentos, vendo as chamadas, né? O que eles dizem? Eles dizem, bom, que há lobbies feministas e LGBTQ+, que são politicamente poderosos e ameaçam as crianças e a família, impondo leis e políticas públicas guiadas por seus próprios interesses. Que existem elites globais a quem elites nacionais minoritárias se aliaram, liderando o que eles chamam de uma neocolonização contra tradições e valores nacionais estimados pelo povo. Essa noção de povo, ela aparece de maneira muito forte, né? É interessante, gente, me espantou tanto quando eu comecei a ver que os cartazinhos traziam lá referências à Open Society Foundation, ao George Soros, à Organização das Nações Unidas, como parte de uma coalizão que teria como objetivo subjugar as nações por meio do enfraquecimento da família. Um terceiro enquadramento: as crianças são alvos dessa investida global e precisam ser protegidas. Por isso, as famílias têm que reassumir seus papéis como as principais autoridades que decidem como as crianças devem ser criadas, redefinindo os limites da autoridade estatal e os processos pelos quais as políticas são produzidas, sobretudo educacionais, mas políticas que conferem, que incorporam direitos numa perspectiva de gênero e de diversidade sexual. Um quarto enquadramento: movimentos feministas e LGBTQ+, são movimentos de minorias que ameaçariam maiorias e, portanto, agiriam contra a verdadeira democracia, que seria aquela que corresponderia à vontade democrática do povo, isto é, do que eles chamam de maiorias cristãs.
Eu não tenho tempo para me alongar, mas eu queria dizer que nós percebemos nessa pesquisa que há uma divisão do trabalho, no caso dos protestos de rua, entre evangélicos e católicos. Os protestos são liderados por evangélicos, mas em vários casos nós registramos a presença de padres e bispos católicos. Mas a maior parte dos documentos que consolidam e afirmam a existência de uma consolidam uma perspectiva e afirmam a existência de uma ideologia de gênero, eles são produzidos por setores da Igreja Católica ou mesmo pela Santa Sé, né, pelo centro, né, institucionalmente falando, da Igreja Católica, né. Bom, nas nossas análises, a gente percebe que os atores religiosos são conservadores, eles são os protagonistas dessas empreitadas. Mas essas reações, elas são um fenômeno político que também envolve atores seculares, sobretudo no campo do direito. São juristas, são advogados, né? E eles se apresentam, então, alinhados ou operando juntamente com setores religiosos, né? Eu queria chamar a atenção para vocês, é só uma ilustração, mas é só para dar carne para o que eu estou falando, mas a gente viu isso na Colômbia, a gente viu isso no Peru, isso no México, mas no caso brasileiro, pense de novo na Secretaria de Políticas para Mulheres, Família e Direitos Humanos, né? A ministra é Damares Alves, que é pastora evangélica e advogada. A secretária da família é Ângela Gandra, que é católica, filha de Ives Gandra, que é um grande ativista conservador brasileiro ligado ao Opus Dei, né? E é também advogada e jurista, né? Então, só para ilustrar isso de que eu estou falando, né? O que é importante perceber, né, é que essa guerra contra a ideologia de gênero, essa ideia de uma ameaça à família e à infância, ela tem respaldado a oposição mais ampla aos direitos das mulheres e LGBTQ+. Uma empreitada que tem também atingido, por meio dessa justificação de se combater a ideologia de gênero, toda a agenda de direitos humanos, né? É importante também entender que a imagem do feminismo como inimigo tem legitimado várias violências em nome dos valores de uma maioria cristã, dos interesses do povo, entre aspas, né? Os ideólogos que eu analisei, e eu só vou mencionar, eles reforçam a perspectiva. E o que foi muito interessante nessa pesquisa, lendo o que eles têm produzido, as palestras que eles têm dado, eu pesquisei especificamente o advogado argentino Jorge Scala, que em 2003 publicou pela primeira vez o livro La Ideologia de Gênero, ou El Gênero como Herramienta de Poder, que foi traduzido para o português como Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e Morte da Família, por uma editora católica chamada Catequeses. A edição portuguesa, ela tem uma apresentação de um padre católico, o Luiz Carlos Lode da Cruz, de Anápolis, de Goiás, que é parte do movimento chamado Provida, né, contra o direito ao aborto, e o prefácio é justamente de Ives Gandra da Silva Martins, como eu já mencionei, um ativista católico conservador importante brasileiro, jurista, professor emérito de Direito da Universidade Mackenzie, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então é interessante observar, né, como tem se dado essas alianças. Nesse livro, o Scala fala, né, da ameaça de uma teoria de gênero que, ele diz, então, seria, na realidade, uma ideologia. Diz ele, abro aspas, a ideologia mais radical da história, já que, se fosse imposta, destruiria o ser humano em seu núcleo mais íntimo e, simultaneamente, acabaria com a sociedade, né? Então, ele diz que a perspectiva de gênero não é teoria, mas ideologia, que ela corresponde à ideia de que cada um seria livre para construir o próprio gênero, é assim que ele apresenta, cada um interpretaria o que é ser homem e o que é ser mulher, que ela é uma ameaça de proporções globais. Vejam que interessante, eles localizam a ameaça como global e as reações a gente tem visto que são, de fato, transnacionais, né? E que se trataria de estratégia para manipulação e construção de hegemonia, utilizando-se o sistema educacional formal. Vejam que a reação vem justamente procurando bloquear a agenda de gênero no sistema educacional, né? A moralidade sexual é uma questão central, mas tanto nesse livro do Jorge Scala,
quanto na produção de outros advogados, e os argentinos têm de fato se destacado, né, que têm produzido sobre isso. Eu também acompanhei 2 argentinos, um cientista político e advogado Agustín Larre e o advogado Nicolás Marques, na produção deles. Eles deram palestras em toda a América Latina nesses últimos anos. Para eles, existe uma interferência dessa ideologia de gênero em vários aspectos. Todos vão fazer críticas, por exemplo, à ideia de paridade na participação política. Não é só sexualidade, é isso que eu vou dizer para vocês. Só sexualidade, não é só educação sexual, não é só identidade sexual, não é só união homoafetiva, é todo um conjunto, porque para eles o gênero é uma ideologia e não uma produção de conhecimento, produção normativa, né, legal, produção de políticas públicas para fazer frente a hierarquias e violências. Não, para eles o que acontece é que é uma ideologia porque estaria contra a natureza. A natureza não é só a natureza do sexo. Feminino é feminino, masculino é masculino. É mais que isso. É um conjunto de hierarquias que eles veem como naturais. Haveria uma complementariedade e não desigualdades. E os feminismos procurariam, na realidade, imprimir conflitos onde o que haveria seria uma complementariedade e hierarquias que eles veem como naturais, tá? Gente, eu acabei falando muito mais do que eu tinha pensado que eu falaria com o que eu preparei, mas eu vou fechar só falando quais são as questões que vêm com a minha conclusão dessas pesquisas nessa relação com a democracia, que não são uma conclusão no sentido de terminar, mas que são parte da minha agenda de pesquisa hoje, entender melhor o que está acontecendo nessas conexões, né? Então, são alguns pontos, eu vou só falar rapidamente, fecho e fico à disposição para questões que vocês têm. Primeiro, o significado da democracia está sendo contestado nessas elaborações, nessas ações, e concepções restritivas estão sendo afirmadas como sendo o sentido verdadeiro da democracia. Então, eles não abandonam a noção de democracia, né? A reformulação da laicidade de Estado como um desrespeito aos valores da maioria cristã, bem como uma lógica de que a maioria deve levar tudo no que diz respeito a direitos, faz parte dos enquadramentos que foram mobilizados nos protestos que eu estudei. É preciso como se é em diferentes países, nas disputas político-eleitorais, nos espaços institucionais, né? Mas, potencialmente, essa visão de que quem é maioria define os direitos e de que existe uma maioria cristã que tem a possibilidade de delimitar a construção de direitos referenciados por justiça e igualdade de gênero, pode restringir na agenda de mesmo nas garantias, né? Em segundo lugar, as críticas democráticas a hierarquias e desigualdades estão sendo declaradas ideológicas, né? Então, trata-se de uma abordagem nacionalista, tradicionalista, que se apresenta como científica, mas que promove a aceitação de diferenças que seriam naturais e complementariedades, né? Mesmo nas agendas que não são doutrinárias, como eu mencionei, com participação política, né? Com isso, as agendas igualitárias e de justiça sociais são taxadas como agendas de minorias, promovidas por elites hegemônicas que se oporiam aos interesses do povo. Em terceiro lugar, a campanha contra o gênero, ela tem incentivado e justificado a criminalização de atores coletivos, a violência contra ativistas e a censura ao conhecimento e ao pensamento crítico e não convencional, pensem em escolas sem partido. Atores que disputam direitos numa perspectiva emancipatória ou representam alternativas e utopias igualitárias, né, assim como a produção de conhecimento que desnaturaliza as hierarquias, estão sendo empurrados para fora das fronteiras da legitimidade democrática e transformados em inimigos políticos. Isso é parte dos processos de erosão das democracias, né? Essa construção dos adversários como inimigos e a justificação de violência e de censura contra eles, né? Em quarto lugar, os direitos individuais, juntamente com a dimensão social e coletiva da vida, estão sendo combatidos em nome de tradições e, sobretudo, de uma certa concepção de família. Essas famílias devem ser autônomas no modo de criar seus filhos, para além de diretrizes políticas e princípios de justiça, e devem ser funcionais,
capazes de autonomia também em termos econômicos, de dar suporte aos seus. É nessa perspectiva que neoliberalismo e neoconservadorismo promovem a responsabilidade das famílias nucleares em detrimento de pactos coletivos e de dinâmicas distributivas. Então, o pluralismo é colocado em xeque, junto com a própria ideia de uma coletividade que teria a capacidade de compartilhar a responsabilidade pela vulnerabilidade humana. O foco é sempre na família, nos meus filhos, e do outro lado, na política de inimigos, né? Na ideia de que há ameaças. Eleitoralmente, isso tem sido mobilizado numa forma que eu tenho chamado de moralização das inseguranças. As inseguranças existem por uma série de razões de outra ordem, mas são definidas como inseguranças de caráter moral, que diriam respeito às mudanças nos padrões sexuais, à ameaça às crianças, à ameaça às famílias. Eu paro por aqui, eu acabei falando demais, peço desculpas, vejo aqui que falei mais de uma hora, um pouco, não sei se ainda seria possível a gente conversar um pouco, eu fico uns minutos a mais do que combinei, tá bem, Cícero e Rafael, porque eu que falei mais do que disse que falaria, e se as pessoas tiverem questões, a gente pode conversar um pouco. Obrigada, gente. Oi. Tudo bem. Parabéns, professora. Parabéns, todo mundo, parabéns. Agora não tem mais né, aquela transição, né, que as pessoas batem pau. É mesmo. Os vídeos não tem jeito, né? Obrigada. E teve também um probleminha aqui que a gente, não sei se você viu, que a gente ficou parado aqui, umas fotinhas. Eu e o professor Simeone, a gente estava resolvendo um problema técnico no meio da palestra. Então a gente teve que sair da sala virtual, e aí a gente teve que ir para sentar no. Como se fosse, a gente deixou, né, a senhora, né, sozinha, né, virtualmente. Eu vi, mas não sabia que era por problemas, achei que tinha sido. E aí a gente deixou, né, na mesa sozinha e fomos sentar, né, com o pessoal lá atrás, né, lá na outra, e agora a gente voltou a sentar junto. Foi isso que aconteceu. E porque a gente não estava conseguindo deixar você só, né, na tela, então deu um probleminha assim, mas deu tudo certo. E principalmente foi realmente muito interessante e impressionante todo o raciocínio, assim, e essa questão, né, de idas e vindas sobre o pensamento, que eu realmente não tinha bastante conhecimento de uma série de questões que você colocou, né? Professor Simeone, gostaria de falar algumas palavras. Não, só dizer que foi fantástico. Realmente um momento histórico, uma grande honra poder ouvir a professora com uma clareza, uma lucidez, né? Uma coisa que a gente... difícil, né? Um tema difícil de falar, mas que a professora coloca dentro de uma linguagem científica que realmente nos deixa muito motivados, assim, a continuar pensando e discutindo esses temas. E eu acho que a gente podia passar para as perguntas? Pode ser. Eu posso começar, por exemplo. Eu vou começar com... Eu tenho algumas. Né, e a Bibiana, claro que a Bibiana já está querendo virar fã número 1. Não vale, Bibiana, tu teve teu momento ontem, mas tudo bem. Ontem eu não pude alguma vez. Mas parabéns. E eu realmente gostei muito dessas relações, professora, né, que tu fez... Agora estou chamando de tudo, mas que você fez, principalmente, a gente, é impossível, né, não relacionar até com meus campos de estudos que também relacionam com a questão comparada, internacional comparada, e com essa nova, né, relação neoconservadora e neoliberal, né, e eu tive pelo menos duas questões que eu gostaria, que eu anotei aqui, que me chamaram bastante atenção, que eu gostaria de perguntar para você, tá?
sobre a questão do neoconservadorismo, né, e do neoliberalismo, eu fiquei pensando se a gente poderia fazer algum tipo de paralelo com com alguns tipos de líderes que a gente teve também em outros países, que pegavam, na verdade, carona com alguns movimentos conservadores e que, na verdade, não eram identificados exatamente com essa agenda, mas lhe servia muito bem essa agenda para determinado, na verdade, se usufruir disso. Então, eu estou, na verdade, utilizando o Donald Trump e o Bolsonaro, pensando se isso, na verdade, essa agenda neoconservadora, na verdade, não lhes cai bem se usufruir disso, principalmente quando agora você falou de uma série de líderes com muito poder, pensando principalmente o Bolsonaro, né, que em janeiro de 2000, do ano da eleição, de 2018, tinha 7% das intenções de voto, então ele era uma pessoa nula, e ele acabou se envolvendo com uma série de dos motivos mais estranhos da política, como essas pessoas, e acabou ganhando muito fôlego, muito poder político, tá? E o próprio Donald Trump, que era um cara que nunca se importou em se alinhar com todos os tipos desde armas até do Ku Klux Klan, e ele nunca teve nenhum problema para se alinhar e ganhar poder político também, né? E o que eu estou fazendo, na verdade, esses dois caras, que são talvez grandes líderes que a gente poderia colocar como neoconservadores, na verdade eu estou pensando em fazer um paralelo com os líderes sultanescos do norte, olha só que esquisito, né? Na verdade, do norte da África e também os grandes caras principalmente do Oriente Médio, né? Que eles, na verdade, sempre foram colocados, eles sempre eram lembrados como os grandes líderes muçulmanos e grandes líderes do Islã. Mas quando a gente começou a estudar eles de perto, com a Primavera Árabe, se observava que, na verdade, eles só utilizavam do Islã quando lhes era conveniente, porque eles não eram, na verdade, pessoas muçulmanas. Quando mudava a chave, se eles eram sunitas, eles eram sunitas. Ou se eles não eram chavinistas, eles eram chavinistas, não dependia. Se era precisar dar dinheiro, eles davam dinheiro. O que eles queriam eram sultanescos, era o quê? Permanecer no poder. Certo? Então, na verdade, às vezes me parece, esses caras, isso que eu ia me perguntar, será que eles, principalmente agora, porque o neoliberalismo do Bolsonaro me parece que já não é tão neoliberalismo, né? Então, será que esse neoconservadorismo também é um neoconservadorismo? Parece que sim, mas será que é também? Não sei, eu acho que é, né? Mas às vezes parece que ele também pegou uma super carona na onda, parece um super Twitter, uma hashtag que ele pegou, porque o link parece que também, às vezes, lhe parece permanecer no poder, e sim o Realpolitik, que é também, isso é só uma pergunta, né? E eu acabei também, isso é só uma pergunta. E a segunda pergunta é também um texto que eu publiquei com uma das minhas orientandas tão fabulosas quanto a Bibiana, aqui, de umas mulheres, a primeira que eu orientei sobre gênero, que eu fiz um artigo que se chamava E Sim, Elas Podem, que é um comparativo entre, fazendo propaganda, um artigo entre as mulheres brasileiras e indianas sobre assentos no parlamento indiano e brasileiro. E o que a pergunta é, será que seria apenas as cotas de participação, ou o que você acha sobre cotas de assentos em parlamentos? Porque na Índia se fez uma experiência com cotas de assentos. Queria saber a tua opinião sobre isso, que é também uma opinião que é bastante debatível, né? Porque daí também, se você acha que isso seria interessante ou não, não só cotas de participação. E aí eu parei, e agora eu vou dar... eu já falei demais. Eu agora falaria agora para as outras pessoas aqui. De repente, você quer fazer uma rodada, ou quer que a gente... Eu acho que é melhor, né? Eu anoto as questões e depois eu vou comentando. Bom, Bibiana, professora, quer ler, professor Rafael? Eu vou ler, não sei. Pode ser. Deixa que eu leio, então. Eu leio essa da Bibiana, então. Professora Flávia, boa noite. É maravilhoso te ouvir, obrigado pela aula. Minha pergunta é se nas arenas de disputa da agenda moral no país, judiciário, legislativo, terceiro setor, educação, cultura, onde você identifica maior força... Opa, peraí que pulou aqui. Peraí. Onde você identifica
maior força dos agentes neoconservadores. Ah, meu Deus, tá pulando aqui, peraí. O texto vai baixando, aí eu perco. Onde você edifica a maior força dos agentes neoconservadores e onde os movimentos pluralistas, tais como feminismos, LGBT, movimento negro, etc., são mais potentes. E temos mais duas também, mas acho que a gente pode deixar, não sei. Por mim, pode colocar. Pode colocar? Aí depois eu faço... por mim pode, não tem problema não. É uma pergunta do Rodrigo. Quando a professora diz sobre o quinto aspecto do neoconservadorismo, como ela atribui à teoria da justiça de John Rawls sua centralidade na família como afirmadoras do princípio de justiça, ainda admitidos a liberdade dessas famílias para com a criação de seus filhos, com a crítica de Susan Okin faz do trabalho desse autor. E a outra pergunta é da Nayana Shirado. Professora Flávia, parabéns pela palestra. Em relação ao aumento da participação feminina na política, o que se pensa hoje em termos de política afirmativa e de lege ferenda em relação ao tema na Iberoamérica? É isso. Posso falar? Tá bom. Bom, gente, muito obrigada pelas questões, todas muito interessantes e importantes. Eu vou juntar as duas que são sobre participação, cotas, né? Que o Cícero fez sobre cotas, e agora eu organizei nessa semana, nessa mesma em que estamos, na segunda, na terça e na quarta, um evento sobre participação política de mulheres e cotas, junto com a ONU Mulheres e com a Folha de São Paulo, que as discussões estão à disposição no site, ou melhor, desculpem, no canal do YouTube da ONU Mulheres Brasil. E foram muito ricas, gente, foram riquíssimas. Segunda-feira foi sobre os 25 anos da política de cotas no Brasil. A gente pegou essa coisa de 25 anos aproximado, porque a gente teve uma primeira lei em 95 e depois a lei de 97, né? Na terça-feira foi sobre modelos de financiamento, né, justamente porque a gente teve as decisões de 2018 e 2020, que determinaram o mínimo de recursos do fundo eleitoral partidário para as candidaturas femininas, depois de 2020 a correspondência entre percentual de candidaturas negras e recursos também do fundo partidário. E na quarta foi onde estamos, era uma pergunta, em termos globais e regionais, e participaram, fui eu e junto comigo a professora Drew Dalerup, que é uma dinamarco-sueca, professora da Universidade de Estocolmo, que é uma das principais especialistas globais, fez parte de todo um processo de construção de cotas mundo afora, e uma colega mexicana, a Georgina Cárdenas, para a gente trazer o exemplo do México para pensar a região, porque o México tem política de cotas mais ou menos pelo mesmo tempo que a gente, mas hoje tem paridade. E a gente tem 15% de mulheres na Câmara dos Deputados e está na lanterninha na América Latina, né? Então, só assim, muito brevemente, a nossa situação brasileira é muito ruim. Ela é ruim por uma série de razões, de dimensão institucional e também do âmbito da ação política, né, do que a gente chama de gatekeeping dos partidos políticos, nesses anos, desde que a legislação foi adotada. Do ponto de vista institucional, tem uma questão fundamental, que é que a gente tem cotas eleitorais num sistema de lista aberta e sem posicionamento pré-determinado. E, num primeiro momento, os partidos, aí já é o gatekeeping, fizeram a questão de entender que, como a legislação dizia que era necessário reservar, no mínimo, 30%, não era, então, preciso preencher um mínimo de 30% nas listas eleitorais. Então, só com uma mudança na legislação em 2009, que trocou o verbo reservar por preencher, que se passou a poder punir os partidos que não preenchiam esse mínimo de 30%. Né? Então, a gente só alcançou alguma coisa mais próxima dos 30%, primeiro nas eleições de 2010, de candidatura, estou falando, né? E depois nas de 2014, que a gente chegou a 30%, no caso das eleições para a Câmara dos Deputados. E hoje, com a aprovação do mínimo de financiamento, determinação de um mínimo de financiamento em 2018, a gente, então, né, elegeu em 2018 uma vez e meia o percentual de mulheres para a Câmara dos Deputados. Eu estou usando a Câmara dos Deputados porque essa é a referência de comparação.
Se a gente pega pela Câmara dos Deputados, globalmente, o Brasil é o 136º país em taxa de representação de mulheres. Na América Latina, nós temos a mesma representação do Paraguai, e a nossa representação é maior apenas que Haiti, Belize e Antígua e Barbuda. Então, vocês olhem a nossa situação, né? Enquanto que México, Argentina, Bolívia, Cuba têm paridade de gênero, né? Então, a nossa situação é realmente muito dramática em termos de representação política. Mas aí vem a questão da cota de assento, né? Mundo afora, tem uma série de discussões que vão sendo feitas numa perspectiva de análise comparativa, né? O que a gente sabe? A gente sabe que políticas afirmativas, políticas de cota eleitoral ou de assento, elas têm sido o instrumento mais eficaz para ampliar a participação das mulheres na política. Isso a gente sabe, né? Mas a gente sabe que, em alguns casos, elas funcionam melhor, em outros pior, e isso tem a ver com desenho institucional e com práticas informais. A gente sabe que cota eleitoral não combina bem com lista aberta sem ranqueamento, que é o nosso sistema. Porque daí você tem a cota eleitoral, mas ela não determina praticamente nada, porque os partidos podem, por exemplo, mesmo quando eles preenchem lá os 30%, não põe recurso, não dá visibilidade, as mulheres não conseguem contar com... Porque não basta se candidatar, né? As candidaturas têm que ser efetivas e para isso é preciso recurso. Então, por isso que a nossa legislação é fraca, tem uma questão institucional. Mas, depois da aprovação do recurso de financiamento, a gente percebeu que tem como haver incrementos. E todos os países em que hoje se chegou à paridade, eu até falei isso na minha fala na quarta-feira, nesse evento que eu indiquei para vocês, não é um lance único. 2009 com a mudança na lei, mas principalmente 2018 com a determinação do financiamento. Então, a gente pode ter possibilidades de fazer incrementos nessa legislação que a tornem mais efetiva. Existe hoje uma discussão sobre cota de assento no Brasil. Eu não sei se você sabe, Cícero, que é uma coisa bem recente. Existe uma PEC de 2015 que determina a reserva de cadeiras, né, de assentos, de 10% numa primeira legislatura, 12% numa segunda, 16% numa terceira. Muito revolucionário. Ela é de 2015, ela é de antes da determinação sobre financiamento do STF de 2018. Hoje ela não faz o menor sentido nesses percentuais, porque a gente já alcançou 15% e mesmo nas eleições municipais a gente avançou bastante assim, menos do que devia, mas a gente avançou. Né? Então, esses percentuais não fazem sentido. Diante disso, tem uma proposta hoje informalmente tramitando, não tem ainda a proposta, mas ela está informal, né? De uma cota de reserva de assentos de 15%. Minha interpretação é para limitar os avanços até onde eles chegaram. 15% é ridículo. Nós estamos falando de uma região em que vários países têm mais de 40%, em que vários têm paridade. 15% é ridículo, é vexatório, né? O que me parece? A ideia é aprovar os 15% de assento e acabar com a política de cotas eleitorais. Dizem que não com o financiamento, mas a decisão sobre financiamento de 2018 é atrelada à legislação de cotas eleitorais. Então, a possibilidade dela cair é enorme, né, de se contestá-la, uma vez que não se tenha mais as cotas eleitorais. Então, eu, particularmente, neste momento, vejo a proposta que está circulando de reserva de cadeiras, de assento, como um retrocesso. Mas ficaria muito satisfeita com uma proposta de reserva de cadeira de 50%. Claro, é 50% ou nada, eu não entendo. É 50% ou nada, eu não estou nem entendendo essas outras. Então, assim, eu estou te contando isso porque... Assim, eu estou contando para vocês como resposta, porque é realmente eu acho muito interessante pensar que é isso que está acontecendo no Brasil neste momento, né? Quem quiser mais da discussão, está muito legal mesmo, de verdade, de muita qualidade essa discussão que está no canal do YouTube da ONU Mulheres. Agora, as questões sobre neoconservadorismo, eu vou começar por essa de neoconservadorismo e neoliberalismo, Cícero, que você colocou. Então, eu acho que tem dois aspectos aí, né, que compõem a tua pergunta, né? Você não falou, mas eu vou falar dessa forma, e não é o que você falou, mas é só porque me ajuda a desenvolver, né? Eu ouço muito a seguinte pergunta: esse conservadorismo, ele é uma fachada? Ele é uma espécie de recurso retórico para se poder fazer um monte de coisa por baixo ali disso, né?
que me parece? Ele serve como recurso eleitoral. Então, ele é estratégico. Ele serve como recurso para mobilizar setores conservadores do eleitorado. Mas a gente tem que sempre lembrar que esses setores, eles ganham maior densidade eleitoral na medida em que esse neoconservadorismo vai se afirmando na esfera pública. Não foi sempre assim, né? Não havia esse pânico de gênero no Brasil, havia conservadorismo, mas não esse pânico nas eleições. O tema não estava colocado dessa forma, né? Então, ainda que seja uma estratégia, né, essa estratégia, ela é produtiva, naquele sentido Foucaultiano, ela não é só uma estratégia para barrar propostas, ela constrói sujeitos, ela constrói subjetividades, valores, imaginário político, né? Então, de um lado tem isso que eu colocaria. De outro, eu queria colocar o seguinte, que eu não diria, não tenho como dizer assim, se é uma coisa autêntica ou não é, no Jair Bolsonaro, no Trump, no Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, não tenho como dizer se é autêntico, mas que tem sido relevante para eles, para as alianças internacionais, né, transnacionais, e para avançar agendas que significam retrocesso nos direitos humanos em geral, isso eu não tenho dúvida. Foi para o Trump, para o Jair Bolsonaro, para o Andrzej Duda na Polônia e para outros. No âmbito da ONU, eles estão atuando junto com esses países que você mencionou por outra razão, mas com a Arábia Saudita, com uma série de outros países, não é o que você mencionou especificamente daquelas lideranças, mas assim, esses países que recorrem, né, alguns deles muçulmanos, a essa agenda como uma agenda de ordenamento social, o Brasil hoje é aliado desses países na ONU, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Mas eu queria dar o exemplo da Polônia, para a gente entender o que é o risco no caso brasileiro. Eu não vejo como uma agenda secundária. É uma visão de ordem social, e é uma visão de ordem social com conexões com visões sobre o Estado, tanto no seu sentido repressivo, quanto no sentido econômico, do recuo do Estado na regulação, sobretudo na garantia de direitos, né? Então, essa é a minha compreensão como pesquisadora, né? E aí eu queria chamar atenção para um caso como e essa coisa de não é neoliberal, assim, o Bolsonaro pode não ser ele em si neoliberal, né? Mas esses nossos últimos anos são o que, né, tem se discutido internacionalmente como um experimento de uma nova fase do neoliberalismo no Brasil, né? A PEC 95, que define o chamado teto de gastos por 20 anos. Agora, a autonomia do Banco Central complementando. Se vocês olham a PEC da liberdade, a PEC das liberdades econômicas, essa que foi aprovada agora como PEC emergencial, a PEC das liberdades econômicas ano passado e agora a PEC emergencial, nos dois casos desregulamentação e redução de investimento social. A PEC agora emergencial, diante da Covid, estava sendo utilizada para se reduzir recursos para a educação e para a saúde. Né? Então, há toda uma agenda neoliberal no sentido muito radical, ultra neoliberal, que tem sido implementada, ainda que talvez não seja a agenda preferencial de Jair Bolsonaro, ou que o coronavírus coloque uma série de problemas para isso. Né? Mas eu queria falar do caso da Polônia, porque o caso da Polônia é um exemplo, bom, tem uma integração aí, eu falei, né, da Angela Gandra, indo à Polônia e tal, tem uma integração com a Hungria também, né, e os casos da Polônia e da Hungria são muito radicais, né, de para onde pode levar tudo isso. O caso da Polônia tem 3 exemplos recentes que me chamam muita atenção. Um é no sentido da homofobia como política oficial, né, tem municípios na Polônia, e não são poucos, que se declararam LGBT-free, o que significa que não pode haver relações entre pessoas do mesmo sexo no espaço público nesses municípios, né? A Polônia está sofrendo uma série de ameaças de sanção da União Europeia por conta disso, tal, foi uma das questões morais. E agora, recentemente, está sendo processado e ameaçado de prisão um escritor, roteirista importante, polonês, porque fez críticas públicas a Andrzej Duda, o presidente polonês. Vejam quantas semelhanças com as frentes que têm se colocado no caso brasileiro e em outros casos. Então, a gente está falando de uma política que tem a ver com processos de erosão da democracia, de implementação de um tipo de autoritarismo, e em que a moralidade de caráter unitário, antipluralista, é fundamental.
né? Com isso eu emendo com a Bibiana. Bibiana, no caso do Brasil, é transversal, eu até brinco que foi tão difícil construir política transversal de igualdade de gênero, e eles estão construindo política transversal contra a igualdade de gênero, né? O centro é o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é o centro, né? A ministra Damares Alves é protagonista, ela é muito importante nesse ativismo conservador, eu diria que ela é importante regionalmente, ela é importante internacionalmente, né? Ela é muito importante nesse ativismo neoconservador. Mas no Ministério das Relações Exteriores, né, sob a batuta de Ernesto Araújo, que parece que cai na próxima semana, é muito forte também essa agenda, e isso tem a ver com aquilo que eu mencionei antes da atuação no âmbito das Nações Unidas. Em outros ministérios, como o da Educação, tem sido mais por omissão, pararam de financiar, tentaram determinados tipos de perseguição, mas não conseguiram avançar, mas é o terceiro ministério que eu mencionaria. Mas eu soube também essa semana que, no caso do Ministério das Cidades, por exemplo, se cancelaram parcerias que eram parcerias para se implementar projetos, né, da geração igualdade de gênero nos municípios brasileiros. Então, vocês veem que tem uma transversalidade, tem centros, mas tem uma transversalidade, né? E aí eu termino com a do Rodrigo. Rodrigo, eu queria até só voltar aqui para o meu, para ver, porque você falou em relação ao quarto, né? Só para ver o que foi que te puxou, foi a quarta característica, né? A do caráter transnacional, será que foi? Ah, não, terceira, que eu pego contextos democráticos, acho que foi, né? Mas, bem, deixa eu te dizer, eu acho super importante essa discussão, né? O que o Rawls nos diz, né, no Teorias da Justiça, que é um livro tão influente, primeiro, né, que a justiça se constrói numa perspectiva de imparcialidade, ele constrói aquele dispositivo, né, mental que é o do véu da ignorância. Agora, quando ele vai falar de qual é a posição em que se está, essa posição que é ao mesmo tempo imparcial, mas que não deixa de ter empatia e preocupação, ele usa, então, a referência do chefe de família. Aquele que está nessa posição, quem é? É o chefe de família, diz o Rawls. É de 70, né, gente? E mesmo assim, ele teve, enfim, foram feitas muitas críticas. A crítica mais arguta, do meu ponto de vista, até hoje, é essa que você citou, da Susan Okin. Foi tão caro para mim esse debate, em um determinado momento, que eu tenho mais de um artigo, um pedaço de livro escrito sobre isso, viu, Rodrigo? Se você quiser, depois eu passo para o Cícero e para o Rafael, porque acho que são realmente debates muito importantes e que permitiram colocar uma série de questões. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, que a Susan Okin, num outro texto que não é sobre o Rawls, num livro que não foi traduzido para o português, que se chama Mulheres no Pensamento Político Ocidental, ela conta uma história no prefácio, preâmbulo, sei lá qual é o nome, mas acho que é um prefácio. Ela conta uma história, né? Ela diz assim, que ela, quando submeteu um texto que já era o texto do livro, que é o livro principal em que ela faz essa crítica, como é tratada a família no pensamento político, na teoria política, nas teorias da justiça, que se chama Justice and the Family, é um livrinho bem bom, que não foi traduzido também. Ela estava trabalhando nisso, ela submeteu um artigo a uma revista importante de filosofia, de língua inglesa. E o artigo era justamente um artigo em que ela fazia a crítica ao Rawls. E aí ela recebeu um parecer negativo. E esse parecer dizia o seguinte, que aquilo que ela dizia era realmente muito razoável, muito importante, mas que não se podia exigir de uma teoria que ela tratasse das mulheres. Né? E aí a Susan Okin diz assim, que ela achava muito interessante como era fácil dizer que uma teoria se sustentava como teoria universal sem tratar de metade da população. E sem lidar, obviamente, com relações que são fundamentais para o modo de organização das relações no cotidiano, das relações de justiça e de injustiça nas sociedades, né? E eu sempre menciono esse prefácio da Susan Okin porque é uma questão que está por aí ainda, né? O universal, ele muitas vezes é a
colocação sob um véu, né, não é o véu da ignorância, mas sob um véu, de perspectivas, modos de organização da vida, de definição das normas que regem as nossas relações, e é isso que a gente precisa, então, aprender, né? Não existe esse universal, né? O que existem são relações e a gente pode produzir soluções para as injustiças se a gente for capaz de analisar essas relações, de compreendê-las, né? Obrigada, gente. Obrigada de novo e de novo fico contente pelo convite. Agradeço mais uma vez ao professor Cícero Krupp, ao professor Rafael Simeoni, e em nome deles a todo o conjunto de professores e principalmente a vocês que estão com a gente até agora. Nós agradecemos. Professora doutora Flávia Biroli, foi uma grande honra, uma grande alegria poder te ouvir e dizer que a gente está bem motivados, né? Essas palestras são realmente eletrizantes, enchem a gente de energia, né, para continuar pesquisando e questionando, porque esse que é o papel talvez mais bonito das ciências e o nosso caso, né, das humanidades. Foi muito bom. Então, em nome da Faculdade de Direito, professora Flávia, eu reitero nosso agradecimento, nossa alegria e a nossa honra de poder estar contigo e compartilhar esse pequeno, breve momento, né, mas que foi riquíssimo para nós, tenho certeza. E eu passo a palavra ao professor Cícero, fazer umas palavras de finalização também, e a gente vai se despedindo por aqui, então. Então, muito obrigado pela generosidade, por esse momento de esclarecimento também, né, acho que de entender que as relações importam. Acho que essas últimas palavras foram incríveis, né? Foram incríveis ainda, né? Acho que a gente está tentando construir aqui também, né? Acho que pontes, né? Acho que a gente está sempre tentando dizer isso, que acho que relações também, né? Que às vezes a gente tenta mudar talvez esse foco, né? Acho que isso que a professora falou e que é uma outra visão até mesmo que algumas pessoas que desconhecem o feminismo e têm um certo distanciamento, se conseguissem ouvir a professora, certamente teriam uma outra visão, uma visão de maior acolhimento, né, e conseguiriam compreender que eles estariam mais próximos de uma visão muito mais ampla e teriam mais palavras de sabedoria e conseguiriam compreender melhor a família deles, né? Talvez a sociedade onde que eles vivem e estariam mais próximos até mesmo de si mesmos. Então, isso seria já palavras realmente de conhecimento e de muita aprendizagem hoje à noite. E realmente essa sexta-feira à noite de todos em casa, na frente do computador, certamente não poderia ser melhor. A gente, todos aqui, estamos fazendo uma salva de palmas virtuais para você, e as pessoas realmente, né, todos os alunos e alunos já falaram que estão falando incrível, parabéns, sensacional. E eu tenho que falar isso, né? Porque já que a gente não poderíamos continuar ouvindo por muitas horas e horas, parabéns, excelente. A gente tem que falar isso porque já que a gente não pode, né, falar parabéns, né, para ter palma. Então, mas é realmente para agradecer, tentar te dar um carinho que a gente teve, certo? Então, sabe que um dia ainda, certamente depois que a gente vencer todas as adversidades, né, disso que a gente está passando esse momento tão triste, você será muito bem-vinda à casa da FDSM, né, que é uma fundação e que serve a sua comunidade. E você sempre será bem-vinda também ao sul de Minas e a Pouso Alegre. Tá bem, professora Flávia? Muito obrigada, gente. Fiquem bem, bom final de semana e cuidem-se. Tchau, tchau.